Fala, povo lindo do meu coração, tudo bem? Eu me chamo Cristiano Lopes e nesse vídeo nós vamos conversar sobre os fundamentos da República Federativa do Brasil. O artigo 1º da nossa Constituição nos traz os fundamentos da República Federativa do Brasil. E como o próprio nome já nos sugere, os fundamentos, por se tratar de um princípio fundamental, serve de base, alicerce, sustentáculo à República Federativa do Brasil. Diz assim o artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel, e destaque-se o indissolúvel, dos estados e dos municípios e do Distrito Federal, constitui-se um Estado democrático de direito e tem por fundamento a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Inicialmente eu pedi para você destacar a indissolubilidade da União, tendo em vista que nós temos aqui, logo no caput do artigo 1º, a fundamentação do nosso pacto federativo. Mas vou deixar esse tema da indissolubilidade ou do pacto federativo para uma outra oportunidade, para um outro vídeo. Aqui, de fato, eu quero destacar nesse vídeo os nossos fundamentos. E, mais uma vez, nós temos como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Interessante destacar esses fundamentos devido à sua cobrança em provas de concurso público ou até mesmo no exame de ordem. Cris, como é que isso pode cair, por exemplo, em uma prova de concurso ou na minha prova da OAB, na minha prova do exame de ordem? Em regra, quando as bancas em geral cobram esse tema, eles cobram na sua literalidade. E, portanto, é importante a memorização dos fundamentos, que, mais uma vez, são 5. Cris, como é que eu vou fazer para memorizar? Por isso eu estou aqui, meu bebê. Você vai lembrar do nosso macete? Para fundamento, só se di va plu. Para fundamento, só se di va plu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Esse é o macete. Para fundamento, só se di va plu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Esse é o nosso macete para você memorizar quais são os nossos fundamentos. E desses 5 fundamentos, eu destacaria 3. A cidadania, no inciso 2º, a dignidade da pessoa humana, o inciso 3º, e o inciso 5º, que trata sobre o pluralismo político. Aqui eu quero que você leve para a sua prova uma concepção de cidadania diferente da concepção da diária. Para efeitos da nossa prova, embora nós tenhamos o conceito ou a significação de cidadania no termo genérico, como sendo qualquer pessoa é cidadão, qualquer brasileiro é cidadão. Mas para efeitos de prova, a comprovação da cidadania diz a Lei 4717 de 65, artigo 1º, parágrafo 3º. Só um parêntese, a Lei 4717 de 65 é a Lei da Ação Popular que diz: a comprovação da cidadania é feita pelo título de eleitor ou outro documento equiparado. Portanto, ser cidadão, para efeitos de nossa prova, é comprovada com o título de eleitor. Ser cidadão é vínculo político. Eu tenho que comprovar que estou em pleno exercício dos direitos políticos. A dignidade não pode nos faltar nunca. Portanto, destaque a dignidade da pessoa humana como princípio principal, como princípio magno dos princípios constitucionais. E o pluralismo político, pelo amor de Nossa Senhora do concurso público. Não vá confundir pluralismo político com pluralidade de partidos políticos. Pluralidade de partidos, muitos partidos, né? PT, PSDB, PMDB e por aí vai. Pluralismo político é pluralidade de ideias, pluralidade de manifestações. Acredito que nem todos que estão assistindo esse vídeo têm a mesma crença religiosa, convicção filosófica, convicção política, relação afetiva, e a Constituição nos garante essa diversidade de pensamento. Falta-nos respeitar os pensamentos e as manifestações lícitas
e alheias. Tá? Você não precisa concordar com o que o outro pensa, mas no mínimo você deve respeitar a forma do outro pensar como pensa. Destaque-se também para o parágrafo único desse artigo, que diz assim: todo poder emana do povo, que exerce por meio dos seus representantes eleitos ou então diretamente. Portanto, olha que interessante. Todo poder emana do povo, que pode ser exercido ou diretamente pelo povo ou então indiretamente por meio dos seus representantes eleitos. Essas são as principais dicas e informações que eu gostaria de trazer para você nesse nosso vídeo, nessa nossa conversa sobre o artigo 1º da nossa Constituição. Vai nos acompanhando, porque nós temos ainda muitos artigos para estudar, temos muitos artigos pela frente. Portanto, fica a dica e bons estudos.